Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Como estamos? Começamos aí mais um dia abençoado. Mais um dia para mudarmos, para fazer a diferença na nossa vida, na vida de outras pessoas. Como é que já começou aí o seu mês? E, olha, eu sei que tem muita gente, né, que faz muitos planos, muitas ideias, assim, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, e nunca faz, né, fica sempre adiando. E aí, eu era uma pessoa muito assim também, sabe, de dizer assim, próximo ano eu vou fazer isso, e aí ficava adiando, e quando chegava no final do ano batia aquela sensação de que eu não fiz nada, né. E eu tinha determinado que esse ano eu ia cuidar de duas coisas minhas, né? Que era de trocar o meu óculos e também fazer um processo no dentista. E ontem eu assinei um contrato, né, de um plano, que é já começando a fazer esse procedimento já odontológico. E do óculos eu já fiz bem antes, já troquei meu óculos. E é interessante a sensação que dá quando você cumpre aquilo que você planeja, quando você cumpre aquilo que você determina, né? Porque às vezes a gente fica esperando o melhor momento, fica esperando a melhor condição, mas na verdade o que eu percebi? Que quando a gente entra em movimento, quando a gente toma a decisão e vai mesmo sem olhar para as condições, você coloca tanta pressão em si mesmo, tanta pressão na situação em que você está, que aí você se obriga, né, a produzir cada vez mais para fazer mais dinheiro para poder suprir aquele desejo que você quer realizar, né? E aí eu ficava sempre esperando assim, não, agora não vai dar, eu tenho que esperar o melhor momento, eu tenho que fazer mais coisas. E aí sempre ficar adiando, né? Então quando a gente para de adiar e simplesmente determina aquilo que a gente quer buscar, aquilo que a gente quer fazer, então isso faz uma enorme diferença realmente nas nossas vidas. E aí não fica um ano só de, devia ter feito isso, mas não fez, né? Então já estamos aí na metade do ano e pelo menos do lado de cá a gente já conseguiu avançar um pouco e isso é maravilhoso, né? Bom dia meu amor, então bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Hoje nós estamos no dia 153, quase já na metade do desafio, né? Quem diria? Porque no começo, né, sempre fica assim tudo muito animado, muito cheio de expectativas, né? E aí depois o tempo vai passando e a gente fica se perguntando, será se continua, será se não continua? Mas nós estamos aqui e se assim o Senhor permitir, vamos até o final do ano em nome do Senhor Jesus, né? Pelo menos de todas as coisas que eu tenho feito, isso tem me ajudado bastante, tá? Compartilhando conhecimento, está passando assim aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que tem feito a diferença na minha vida. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Realmente algo tudo muito novo assim para mim, foi algo que eu determinei fazer e eu tenho certeza que o Espírito de Deus ele tá muito feliz porque ele me inspira todos os dias e tem sido assim algo realmente muito diferente. Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda. E assim, às vezes a gente se propõe a fazer coisas que às vezes a gente pensa que não vai dar conta, né? Que, é muito difícil, o que eu tô fazendo aqui? O nosso cérebro, ele costuma fazer muito isso, sabe? De ficar questionando as decisões que você toma, e aí bate aquele frio na barriga e você fica sempre perguntando, será se tá certo? Será se eu vou fazer realmente isso? Será? E aí vem esse será? E se você se deixar levar por esses questionamentos, você acaba paralisando, você acaba tendo medo de agir, né? E o que eu quero conversar com vocês hoje é justamente sobre o equilíbrio, sobre manter o equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito, né? É necessário realmente ter esse balanceamento de cada um, porque
Quando nós buscamos esse balanceamento, quando nós buscamos ali manter esse equilíbrio realmente do seu corpo, realmente da sua mentalidade, do seu espírito, você consegue enfrentar os desafios do dia a dia. Aquilo que parece realmente impossível, aquilo que parece realmente assim que não faz muito sentido no primeiro momento, mas depois quando você assim, se enche de coragem, vai lá, eu vou fazer o que precisa ser feito, quando você toma essa decisão de avançar, a sua vida ela é transformada, né? Então vamos ler aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa carta de Paulo aos Filipenses, né, ela é muito interessante porque ele inspira aquelas pessoas a justamente se manter um grande controle ali emocional, porque quando ele fala que ele aprendeu a ficar feliz, a ficar bem nas situações de privações e nas situações de abundância, isso mostra o quê? Um equilíbrio realmente emocional, um equilíbrio que todos nós precisamos buscar, porque o que acontece na maioria das pessoas, na maioria das coisas, das vezes, né? Quando acontece alguma coisa ruim, acontece alguma coisa que nos deixa ali preocupado, isso vai tomando nossa mente, o nosso coração, e às vezes a gente não consegue dormir, a gente fica pensando nisso totalmente direto, fica assim, meio que perturbado mesmo com aquela situação, até que aquilo dali seja resolvido. E às vezes nem é um problema, às vezes é uma coisa boa que vai acontecer, mas que os nossos sabotadores, né, aquilo que está dentro de nós, vai prejudicando o nosso cérebro, a nossa forma de pensar, e aí acaba realmente nos privando do sono, nos deixando assim de uma maneira bem ansiosa e fazendo com que a gente venha, sabe, não dormir direito, e a gente sabe que se a gente não dormir direito, amanhece ali bem de mau humor, prejudica a saúde e tem uma série de fatores, né? Eu tô lendo um livro muito interessante, que esqueci o nome dele agora, se eu não me engano, é a mente positiva, a mentalidade positiva, uma coisa assim, que ele tá falando e fala justamente sobre isso, de que o nosso cérebro, né, ele tem realmente sabotadores que acabam dizendo pra gente que nós não vamos conseguir fazer algo, que nós não vamos ir em frente, que a gente pode até começar um projeto, mas aquele projeto ele não vai dar certo. Então, quando a gente aprende a dominar essa vozinha que está na nossa cabeça, pode ter certeza que a gente consegue avançar. E isso realmente não acontece da noite pro dia, né? Se você amanhece hoje e diz assim, hoje eu vou mandar na minha cabeça, hoje eu vou mandar no meu corpo, hoje eu vou mandar na minha mentalidade, não tem como, né? Então isso é um processo e isso acontece quando você se enche de conhecimento e transborda esse conhecimento. Tá? Então realmente é um processo onde você vai treinando a sua mente, vai treinando ali o seu corpo para obedecer aquilo que você quer fazer, porque se você se deixar levar por tudo aquilo que o seu corpo quer fazer, ele quer ficar deitado, né? O nosso corpo ele quer desfrutar do dinheiro, que quer, tipo, porque o dinheiro ele nos proporciona de você viajar, de você comprar o que quiser, de você comer o que quiser. Então o nosso corpo ele quer desfrutar disso, mas não quer trabalhar e se entregar para poder conseguir os recursos para fazer isso. Então o que ele quer? Ficar deitado o dia inteiro, descansando, assistindo bobagens e ficar ali sem fazer absolutamente nada, somente na caixinha do nada, esperando que alguém venha ali alimentá-lo, né? Que alguém venha fazer ali a comida dele, que alguém venha trazer ali as coisas para ele, que alguém venha convidá-lo para sair, para se divertir, sem ele precisar gastar nada. Então, o nosso corpo ele quer isso, mas a gente sabe que isso não é possível, né? São poucas as pessoas que têm
eu não vou dizer privilégio, mas essas ações que é até um pouco errado, né, de a pessoa ficar totalmente dependente de outra pessoa sem querer fazer nada, sem fazer absolutamente nada ali da sua própria vida. Então, quando cada um de nós cuidamos da nossa própria vida, cuidando do nosso corpo e da nossa forma de pensar, nós realmente vamos nos sentir melhores em situações em que não vai nos privar de alguma coisa ou vai acontecer algum novo desafio e a gente vai estar mais preparado. Então, quando nós falamos nesse equilíbrio, né, entre corpo, mente e espírito, é justamente sobre isso, de você buscar uma relação entre essas três coisas, né? Que todos nós temos, mas que é necessário treinar para que isso não venha nos prejudicar. Por exemplo, nós sabemos que precisamos que o nosso espírito esteja conectado com o Espírito de Deus, mas isso só acontece quando nós buscamos ele diariamente, quando nós buscamos ter intimidade, quando você está ali no momento de adoração, quando você no decorrer do seu dia está sempre ali em pensamentos, louvando ao Senhor, dando graças a Ele, quando você vai ouvindo ali a voz dele e vai obedecendo aquilo que Ele tem mandado você fazer. Porque às vezes a gente ouve uma vozinha assim, dizendo assim, ó, faça isso. E aí o medo, sei lá, realmente a falta de coragem de fazer, de assim, ah não, o que vão pensar de mim? Ah não vou fazer isso. E aí quando você não obedece, você não cresce. Então, quanto mais você obedece ao Espírito de Deus, aquela vozinha que fala como um sussurro, que, Michele, como é que eu sei que é a voz de Deus? Deus, ele não vai te mandar fazer coisas que prejudiquem você, a sua família e as outras pessoas. Ele vai te mandar fazer coisas que realmente façam você crescer e faça a outra pessoa crescer, né? Então, isso durante esse ano, né, de 2022, foi algo assim que mudou realmente a minha cabeça, porque eu nunca tinha tido a experiência de ouvir assim uma voz de comando dizendo assim, Michele, faz isso. Michele, fala isso para aquela pessoa. E eu nunca realmente tinha ouvido isso assim com tanta clareza na minha cabeça. E isso só acontece quando você busca realmente esse equilíbrio do seu espírito, porque quando você mais vai buscando ao Senhor, quanto mais você vai se dedicando a Ele, quanto mais você vai tendo um relacionamento com Ele, porque o que é um relacionamento? É conversa, é você tratar ali como alguém íntimo, como alguém próximo, e você sabe sabe, tirar todas as suas mazelas, se abrir completamente para o Senhor, sabe? Ele já nos conhece com certeza, mas Ele quer ouvir isso de nós, quer ouvir a nossa voz, quer ouvir aquilo que nós estamos passando, a dificuldade que nós estamos tendo. Então, quando nós nos abrimos de fato para o Senhor, Ele vem ali com um consolador e Ele traz a paz que excede todo o entendimento, e o nosso coração ele fica guardado, a nossa mente também. Então, essa parte do Espírito, né, justamente é se conectar com Deus diariamente, se alimentar da palavra dele, porque às vezes a gente realmente não vai ouvir uma voz assim dizendo faça isso ou faça aquilo. A maioria daquilo que o Senhor tem para falar para nós está na palavra dele, e aí é por isso que a gente precisa ler ela todos os dias. O que é o equilíbrio mental, né? É você realmente conseguir dizer não para as suas vontades, para aquilo que a sua mente ela quer fazer, né? Então, tipo, às vezes a nossa mente é muito sabotadora, né? Então, ontem eu tava antes de fazer a live com uma amiga minha, eu fiquei por um segundo apareceu assim na minha cabeça, nossa, mas por que tu tá fazendo isso? O que vai gerar pra ti isso? O que vai, nossa, por que tu tomou esse tipo de decisão? Assim, foi muito rápido isso. E aí depois eu fiquei pensando, não, mas isso é bom pra mim, é bom pra minha empresa, é bom pro nosso Instagram, é bom pra tudo isso. Então, é por isso que eu estou fazendo. Aí depois eu tava brincando com ela, isso dizendo, e aí ele falando, não sei por que tu faz esse tipo de pergunta. Eu falei, eu também realmente não sei. O meu cérebro acaba fazendo isso às vezes. Então, quando eu vou fazer algo novo, algo assim que vai ser bom pra mim, ou pro meu negócio, ou pro meu casamento, vem esse questionamento, dizendo, mas por que tu tá fazendo isso? Mas por que isso? Por que aquilo? Sabe, querendo sempre questionar e colocar dúvida numa coisa que eu já determinei ali fazer. E isso não acontece, não
não foi só um, acontece em vários momentos. Mas quando você busca esse equilíbrio, você consegue calar essa voz. Quando você busca esse equilíbrio, você consegue dizer não para aquilo dali que está querendo te incomodar, né? Às vezes, assim, quando eu me olho no espelho e depois eu fico dizendo assim, nossa, mas pra que tu faz tudo isso, né? Aquela vozinha, né? Mas pra que tu acorda cedo todo dia? Pra que tu, sabe, tu não vai chegar a lugar nenhum com isso. E aí é muito louco isso, é muito louco porque é tipo assim, eu falando pra mim mesma, é muito, muito interessante isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai calando essa voz, vai dizendo assim, não, mas eu faço isso porque é necessário, eu faço isso porque eu sei que eu vou chegar a algum lugar. E tem chegado, o resultado ele tem aparecido todos os dias, então eu sei que toda essa dedicação, tudo aquilo que nós estamos fazendo não é em vão, né? É alguma coisa que realmente vai fazer a diferença na minha vida, na vida do meu marido e na vida das pessoas pelo qual nos rodeiam, né? E aquelas que a gente ainda nem conhece. Isso vai fazer a diferença na vida das pessoas, porque a intenção realmente do meu coração não é, sabe, ter tudo isso só pra mim, é poder compartilhar com outras pessoas, e é por isso que eu tô aqui todos os dias pela manhã. De transmitir de fato as transformações que têm acontecido na minha vida, na minha casa, no meu negócio, para que outras pessoas também possam se inspirar, aprender e fazer a diferença ali na vida delas também. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa mentalidade, né? Em outros momentos, isso, quando vinha esse tipo de questionamento, tipo, eu parava tudo que eu tava fazendo e ficava ali me martirizando. Não, acho que é melhor eu ficar aqui na minha mesmo. Não, é melhor eu parar com isso mesmo, porque realmente não vai dar certo e tudo mais. E aí depois passava ali, aí ficava uma tristeza, sabe? Uma angústia, diz assim, poxa, não devia ter desistido. Aí batia o arrependimento por ter desistido de algo que eu queria muito fazer. Então, quando você busca o equilíbrio da sua mente, você fica treinando ela para não se deixar realmente levar pelos sabotadores, né? O que é um sabotador, né? É quando você prejudica a si mesmo ou prejudica alguma coisa, algum projeto que você vai fazer por medo do sucesso, por medo do dinheiro, por medo de que as pessoas vão pensar de você, por medo de fracassar, de não dar errado, então, ou melhor, de dar errado, né? E esses sabotadores, eles ficam enchendo realmente a nossa mente, querendo nos impedir de crescer, querendo nos impedir de fazer o que precisa ser feito. E aí a nossa mente, ela precisa realmente estar treinada, precisa realmente estar em equilíbrio. E aí quando a gente lê essa parte de isso que Paulo escreveu para os Filipenses, né, a gente entende esse equilíbrio que ele tinha também. Porque, olha só a situação de Paulo. Ele vivia preso, né? Mais preso do que livre. Mesmo ele na prisão, ele passava por algumas situações difíceis, mas mesmo assim ele continuava ali ensinando a palavra de Deus, ensinando a transformação que o Senhor fez na vida dele e transmitindo, assim, foi um dos apóstolos assim mais usado por Deus. Embora Deus tivesse ali os 12, né, que foram que no começo que trabalharam para ele, mas depois disso, Paulo foi os que mais se destacaram, porque ele realmente aceitou a missão que o Senhor deu para ele e ele falava, evangelizava todas as pessoas e ele ensina justamente isso, que ele aprendeu a ficar feliz quando tá tudo bem e quando tá tudo mal. E esse é o nível que nós precisamos chegar. Esse é o nível que nós precisamos treinar realmente a nossa mente, né, para poder estar assim. Eu lembro que nem não faz tanto tempo assim, eu acho que há 6, 7, 8 meses atrás, quando eu não bati a meta da empresa, né, da nossa loja, porque a gente sempre determina uma meta para bater, e aí eu ficava muito angustiada com isso. Se tinha algum dia que eu não vendia nada, nossa, eu ficava com o meu coração muito pesado, isso me deixava muito ansiosa. E aí quando eu via ali as contas a pagar, isso me deixava assim sem sono, ficava assim realmente muito preocupada com tudo isso. E aí a minha mente sempre querendo me sabotar, né, dizer assim, era melhor tu ficar na CLT, porque lá tu tinha um salário garantido e tudo mais. E isso acontece mesmo com a gente. Se a gente disser que não acontece, a gente vai estar mentindo. Acontece mesmo. O que nós precisamos fazer é calar, silenciar essa voz, para que realmente a gente possa ficar bem, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins.
E aí, nesse processo de aprendizagem, de redescoberta, nesse processo de me conhecer mais ainda, eu aprendi a ficar feliz em todas as situações. Ainda existe alguns momentos em que eu fico assim um pouco ansiosa, mas estou trabalhando nisso ainda em mim. Mas em relação às coisas ruins que acabavam acontecendo, isso já não me deixa mais tão preocupada, isso já não mexe mais tanto assim comigo. Porque estou treinando, na verdade, é um treino diário, né? Quando você vai buscando esse treino na sua mente todos os dias, você vai tendo esse equilíbrio. Então, eu tenho buscado fazer realmente isso e eu quero que você faça isso também. Assim como o Paulo, ele nos ensina que a gente tem que ficar bem na situação boa e na situação ruim. E é difícil ficar bem na situação ruim, né? Porque às vezes acontecem situações em que a gente quer, sabe, largar tudo, abandonar tudo, sabe, fugir ali para uma ilha e ficar ali sem ninguém, só deixando as coisas acontecerem, as coisas passarem, para sumir para ver se passa. Mas quando nós buscamos esse equilíbrio na nossa mente, de fato, nós conseguimos tomar o domínio da situação, né? Uma coisa que eu aprendi nessa virada de ano, né, de 2021 para 2022, é que todos nós somos governantes nessa terra. Quando o Senhor ele criou o ser humano, e eu nunca tinha olhado isso dessa maneira, mas eu aprendi isso com o Pablo, né, que quando o ser humano, quando Deus criou o ser humano, ele falou assim, olha, vocês assumem aí o governo sobre todos, vocês têm o domínio sobre todos os seres, sobre toda a terra. E aí, às vezes, com o passar do tempo, né, a gente realmente não se atentou para isso, de que a gente é governante sobre a terra. Só que, às vezes, a terra é que acaba governando sobre nós, as pessoas acabam governando sobre nós. Mas nós precisamos entender que cada um de nós somos governantes. Então, quando você é uma pessoa governante, você domina a sua língua, você domina os seus pensamentos, você domina o seu corpo, você domina o seu espírito, você domina tudo em você. E não se deixa levar pelas situações, pelas circunstâncias, pelo aquilo que acontece na sua vida e no seu dia a dia. É realmente importante para que a sua vida seja mudada, seja transformada. Você busque esse equilíbrio de mente, corpo e espírito. Sabe, de você realmente ter uma conexão diária com Deus, de, sabe, se entregar para Ele, de se despir para Ele mesmo, e falar para Ele, Senhor, eu estou passando por isso, meu coração está pesado. Sabe, ter um relacionamento de amizade, não só de pedir, mas também de adorar, de agradecer a Deus e mostrar para Ele realmente o seu íntimo, que é o nosso melhor amigo, né? Ele que sabe, quando você tem esse relacionamento de intimidade, você consegue ouvir a voz dele de uma forma assim tão nítida, tão clara, seja lendo a palavra, seja ouvindo mesmo em seu pensamento, você consegue ter isso. E aí, quando você domina a sua mente, você consegue lidar com os seus sabotadores, lidar com os seus bloqueios emocionais, lidar com as situações que vão ali te aprisionando no dia a dia, no decorrer da sua vida. E o que acontece é que muita gente começa o ano e fala que esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, e vai passando o ano e ela não consegue sair do lugar. Nós já estamos aí na metade do ano praticamente, né? No final de junho já é o meio do ano oficialmente, e aí muita gente realmente ainda não fez absolutamente nada, ainda não planejou nada, não fez nada, tá simplesmente esperando alguma coisa acontecer. E a gente veio aí de um processo de pandemia que agora que está um pouco mais amenizado, mas no começo estava tudo muito complicado, o mercado estava bem fechado assim para muitas pessoas, muita gente perdeu emprego, muita gente fechou loja. E quando a gente passou por esse processo de transição de carreira, uma coisa que muita gente ficou questionando, né? Diz assim, nossa, mas vocês vão abrir loja agora que o mercado tá tão ruim, tá tudo tão difícil, não sei o quê. E aí a gente fala assim, nós acreditamos no nosso negócio, nós acreditamos naquilo que nós vamos fazer. E o Senhor, Ele tá conosco em todos os momentos. Porque é uma promessa do Senhor, independente da situação em que esteja acontecendo.
É interessante quando a gente lembra de alguns patriarcas, né? E aí quando Isaac, ele estava ali numa região onde quase ninguém, ali dos filisteus, né? Onde quase ninguém conseguia nada com as suas plantações, ele estava colhendo 100 por um. E todo mundo começou a ficar com inveja dele porque ele estava prosperando numa terra que nem era dele. Então é justamente sobre isso, quando o Senhor está conosco, quando nós temos uma aliança com Ele, nós estamos liberados para prosperar. Nós temos liberdade para prosperar. Então, é fazer aquilo que precisa ser feito. É ir lá plantar, é ir lá se dedicar, é ir lá estudar, aprender coisas novas, aplicar no seu negócio, crescer e fazer de fato as coisas acontecerem. Não ficar esperando assim, sabe? Vai que acontece, vai que dá certo. Não, faça realmente a sua parte. Faça o que precisa ser feito e pode ter certeza que os frutos você vai colher, porque o Senhor ele nos promete que estará conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Só que existem fatos, existem momentos que você precisa agir. E aí quando você age, o Senhor age também. É muito importante a gente entender e de estar realmente trabalhando nas mãos, assim, sabe, de não na força do nosso braço, mas na força do Senhor. E isso acontece não é quando você para e fica sentado esperando as coisas acontecerem. É quando você sabe que, independente do movimento em que você faça, tudo vai cooperar para o seu bem. Independente daquilo que você fizer, tudo vai cooperar para o seu bem, porque você tem uma aliança com Deus, uma aliança que te garante que Ele vai estar ali com você, independente das circunstâncias, independente do momento. Não deu certo o que eu tentei fazer. Você aprendeu alguma coisa. E isso realmente faz parte da nossa vida. E às vezes a gente não quer, não aceita isso, não entende isso. Então, o meu convite hoje é que você realmente busque esse equilíbrio da sua mente, do seu corpo. O que é ter o equilíbrio do corpo? É você cuidar de você mesmo, né? Cuidar da sua aparência, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde, porque você pode ter uma vida espiritual excelentíssima, você pode ter uma mentalidade brilhante, mas se você não tiver bem de saúde, se você não cuidar do seu corpo, de nada vai adiantar. Então, essas 3 esferas da nossa vida, elas servem justamente para você mudar, para você alcançar coisas maiores, para você realizar realmente os seus objetivos, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado pelo teu favor, pelo teu amor e por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Que o teu nome venha a ser glorificado através de tudo o que fizermos. E que em nome do Senhor Jesus tu venha nos ensinar a nos encontrarmos, meu Deus. A fazer de fato a tua vontade e a entrar em equilíbrio, meu Deus. Aprender a fazer o equilíbrio entre a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado nesta quinta-feira top das galáxias, que você realmente venha pensar sobre isso, né? Você tem se deixado levar pela sua mentalidade, pela sua mente, pelos sabotadores, né? Para aqueles questionamentos e ficar dizendo assim, será que você vai conseguir? Não, fica aí mesmo. Então, se você consegue dominar essas vozes, você já está realmente no processo de equilíbrio da sua mente, tá bom? É equilíbrio de mente, corpo e espírito. Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão.